Contratação, provas ou provas de títulos. Caso não tenha nenhum candidato com ensino médio, terá até 3 anos para se regularizar, carga horária de trabalho de 40 horas semanais, 30 horas operando e 10 horas se especializando, indenização caso tenha despesa com locomoção, alteração de horário de trabalho pelas condições climáticas, visitas à noite são proibidas, a União, Governo Federal, repassa a maior parte do piso salarial aos municípios, fixado em 95%. Demissão, vedada a contratação temporária de agentes, exceto em caso de combate a surtos epidêmicos. Atribuições, realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para acolhimento e acompanhamento, das gestantes, lactantes, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com sofrimento psíquico, situações de risco, grupos de risco e estado vacinal das gestantes, acompanhamento de condicionalidades de programas sociais, em parceria com os Centros de Referências de Assistência Social, CRAS. Acompanhamento por profissional de nível superior, feitas apenas na área geográfica do profissional, deve ser um membro da equipe. Para ser acompanhado, o profissional deve ter curso técnico e equipamentos adequados para a atividade, aferição da pressão arterial, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência, medição de glicemia capilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, encaminhando o paciente para unidade de saúde de referência, aferição de temperatura axilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, com o devido encaminhamento do paciente, quando necessário, para a unidade de saúde de referência, orientação e o apoio, em domicílio, para a correta administração de medicação do paciente em situação de vulnerabilidade e verificação antropométrica. Lei 13.595, ações de campo e pesquisa entomológica, ações educativas e de mobilização da comunidade, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, identificação de casos suspeitos de doenças, execução de ações de campo, cadastramento e atualização da base de imóveis, controle de doenças com utilização de medidas de controle químico e biológico, mobilização da comunidade, identificação e cadastramento de situações, observações, e a densidade anofélica é uma estimativa da população de fêmeas adultas de anofelinos em determinada localidade, a medida adequada a se fazer em caso de suspeita ou infecção em níveis de variantes 1 e 2 é a eutanásia. A transmissão de mãe para criança recém-nascida é vertical. Risco biológico, acidente de trabalho com exposição a material biológico, exposição ocupacional à bactéria da tuberculose e exposição ocupacional a arboviroses. Cuidados com inseticidas ultrabaixo volume, não fumar ou comer, usar equipamento de segurança individual, evitar qualquer contato com o inseticida e usar uniforme limpo e lavado com água e sabão. Arboviroses, são vírus que circulam, proliferam e são transmitidos para hospedeiros vertebrados por artrópodes vetores de doenças, infectados durante a realização do repasto sanguíneo. A ação, e ao identificar possíveis criadouros de mosquito, deve enviar as larvas, orientar o morador e realizar o tratamento. A agente de saúde atua no nível primário, das UBS, Unidade Básica de Saúde, do SUS, agente atua nas unidades locais de saúde, ULS, agente local de saúde atua contra drogas e agressões nas famílias. As equipes de saúde da família é a estratégia prioritária de atenção à saúde. População adscrita são pessoas que estão presentes no território da unidade básica de saúde. Uma equipe de saúde da família é composta por no mínimo um médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem e agente de saúde. São atribuições: trabalhar com a adscrição de famílias de acordo com a microárea, cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados, e desenvolver ações para integrar a equipe de saúde e a população adscrita. Ao visitar uma família com idosos, deve verificar a presença do cuidador na família. Uma ação de prevenção de doenças em crianças é realizar busca ativa de crianças faltosas às vacinas e consultas. Em uma comunidade onde predominam crianças menores de 5 anos, deve estar atento às vacinas e pronto para o trabalho de orientar as mães para a prevenção das doenças, principalmente diarreias e infecções respiratórias agudas, além de estimular as mães a amamentarem seus filhos exclusivamente até os 6 meses de idade. Considerado um caso de maus tratos, deve comunicar à autoridade competente a violação da lei de que tomou conhecimento ou que tenha testemunhado. A cada 2 anos, os agentes frequentarão cursos de aperfeiçoamento, serão organizados e financiados pela União,
estados e municípios, e poderão ser ministrados nas modalidades presencial e semipresencial. É essencial e obrigatória a presença de agentes na estratégia de saúde da família e o exercício das atividades dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Atividades e aferição da pressão arterial, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência, a medição de glicemia capilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência, a aferição de temperatura axilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, com o devido encaminhamento do paciente, quando necessário, para a unidade de saúde de referência, orientação e o apoio, em domicílio, para a correta administração de medicação de paciente em situação de vulnerabilidade, a verificação antropométrica, visitas domiciliares periódicas devem ser realizadas pelos profissionais para o acolhimento e acompanhamento da lactante, nos 6 meses seguintes ao parto, em caso de visita conjunta. O profissional responsável pela microárea faz o registro para não ter duplicidade da informação. No acompanhamento a uma criança recém-nascida, deve solicitar a caderneta da criança e verificar o esquema de vacinação. Crescimento e desenvolvimento. É recomendado que sejam realizadas no mínimo 6 consultas no período do pré-natal. O período de incubação da dengue é, em média, de 5 a 6 dias. Se o cidadão procurou atendimento e não foi atendido, foi mandado para casa ou pedido para voltar depois, o princípio ferido é o da integralidade. Um dos requisitos para o exercício da atividade é haver concluído, com aproveitamento, o curso introdutório de formação inicial e continuada, com relação à comunicação da doença à autoridade de saúde competente, pode ser feita por qualquer pessoa que tenha conhecimento de qualquer doença de notificação compulsória. Atividades acompanhadas por profissional de nível superior, planejamento, execução e avaliação de vacina animal contra zoonoses, coleta de animais diagnosticados com suspeita de zoonoses de relevância, coleta de amostras laboratoriais e necropsia em animais com suspeita de zoonose. Atividade típica do profissional, identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhamento, quando indicado, para a unidade de saúde de referência, recensear animais, inspecionar e efetuar vistorias. Lei 11.350, e incube aos agentes, desempenhar com zelo e presteza as atividades previstas. Atribuição, e a principal finalidade do cadastramento familiar e territorial é identificar as necessidades de saúde da população em seu território de atuação, visando a implementação de ações de saúde. Sobre a hanseníase, ela é causada por uma bactéria. A etapa inicial do trabalho é o cadastramento familiar. A agente, e a cada 2 anos, deverá frequentar cursos de aperfeiçoamento. Os cursos serão financiados pela União, estados e municípios, nas modalidades presencial e semipresencial, com diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Lei 13.595, e ações de campo e pesquisa entomológica, registro das informações das atividades executadas, identificação de casos suspeitos de doenças, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, ações educativas e de mobilização da comunidade. Caso autóctone, e doença diagnosticada foi contraída na região. Caso alóctone, e doença diagnosticada contraída em outra região. Exemplo de rescisão e insuficiência de desempenho com pelo menos um recurso hierárquico com análise em até 30 dias. Etapa inicial de trabalho, cadastramento das famílias. AOE e atividades de malacologia e executar borrifação nas residências. Controle da dengue, se eliminar criadouros como método de primeira escolha e utilizar equipamentos de proteção individual.